Bom, agora vai aparecer. Aí, beleza. Agora vai. Foi, né? Beleza. Então, ó, passe, né, esse programa aí que vocês vão fazer a prova agora no final do ano. E eu escolhi esse tema aqui, a geopolítica do mundo atual, porque é um assunto, né, que a gente gosta mais de discutir, gera um pouquinho mais de polêmica. Vocês depois ficam pensando um pouquinho, né, do que a gente fala em sala, fala aqui na aula, e aí vocês ficam lá raciocinando um pouquinho sobre os temas, né? A gente está passando por um momento agora em que o mundo todo está olhando para os Estados Unidos, né? As eleições lá ainda não acabaram, apesar de ter sido na terça-feira, o processo eleitoral lá é um pouco mais extenso que o nosso, né? Então, e faz parte, né? Faz parte de todo esse contexto que a gente vai analisar aqui dentro dessa nova geopolítica, né, que o mundo adotou, principalmente depois do período da Guerra Fria, né? Então, é interessante a gente entender esse desdobramento político, porque ele também explica para a gente a economia que nós seguimos, né? Então, o fator econômico, ou os fatores econômicos que a gente segue até os dias de hoje, né? E qual a importância desse modelo, né? O modelo capitalista, que é o que a gente segue, e aonde estão ali os pontos de conflitos, né? A questão de desigualdade social. Então é sempre é um assunto muito vasto. Vocês vão ver lá na hora da avaliação, vocês já estão acompanhando, vão ter várias revisões. E essa questão da geopolítica é muito vasta, porque tem geopolítica regional, tem geopolítica internacional, e aí o leque abre demais, né? Então dá para a gente falar de tudo, né? Sem aprofundar, né? Porque se a gente for aprofundar aí, tem que ser com mais tempo para discutir esses assuntos. Mas os mais importantes são conflitos geopolíticos da ordem política e da ordem econômica, né? Os mais atuais. Tá? Então, os antigos aos mais atuais. Os mais atuais a gente sabe que tem a ver ali com critérios econômicos, fontes energéticas, como é o caso do petróleo, né? Agora da água, a relação econômica entre as potências, tipo Estados Unidos e China, a todo momento eles brigando. Uma coisa que a gente sabe que vai ser mantida mesmo com a troca do presidente aí dos Estados Unidos é essa disputa entre Estados Unidos e China, porque os Estados Unidos não quer perder seu posto, né, de hegemonia mundial, e a gente vai falar um pouquinho de China aqui também. Tá? Então, antes de discutir a nova ordem mundial, a gente tem que falar um pouquinho da velha. O que era a velha? A velha era o conflito leste-oeste, né? Ou o conflito ocidente versus oriente, ou também, se vocês quiserem, o conflito capitalismo versus socialismo. Estados Unidos, o principal líder do leste, né? Ou melhor dizendo, do oeste, contra o principal líder do leste, do Oriente, né? A União Soviética socialista. Essa é a disputa que ocorre no pós-Guerra Fria, né, ou no pós-Segunda Guerra Mundial. Né, as duas potências vencedoras, elas seguem caminhos opostos, apesar de se alinharem para derrotar o nazismo. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vão seguir ali cada um o seu regime, né, o seu sistema político e econômico. Qual que é a diferença entre capitalismo e socialismo? Facinho, rapidinho para a gente falar. Capitalismo tem propriedade privada, socialismo não tem, economia planificada, né? Ou seja, os meios de produção da propriedade privada que existe no capitalismo, que pertence a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, as indústrias, empresas, fábricas, fazendas, né? No sistema socialista não existem. Então elas pertencem ao todo da população e àqueles que gerem essas organizações, ou seja, o Estado que administra, né? Essa é a grande diferenciação entre esse sistema capitalista e socialista. É claro, tem outros critérios, né, como acumulação de capital. Não existe em um regime, não existe no outro. Né? Certo? Então, Professor, ah, se a China ela não é comunista, por que ela se chama de comunista? esse é um assunto muito interessante. Eu deixei uma parte aqui para a gente falar da China, mas eu já vou antecipar, até porque vai que essa pergunta, né, a gente esquece e não faz ela. Bom, a China, ela se diz comunista. Todos nós sabemos que esse comunismo chinês, ele é meio desconfigurado do comunismo que a gente aprendeu, né, de fato,
Que é esse Estado que eu falei para vocês, economia planificada, sem acumulação de capital, proteção ao povo, tudo bonitinho, né? Essa China, ela existiu, a China que não acumulava, até a década de 70. Início da década de 80 é uma China já voltada para o capital, né? Por que década de 70? Porque nós temos a morte do principal líder chinês, Mao Tse-tung. Ele morre em 1974. Ele administrou a China de 49 a 58, período em que ele derrotou os nacionalistas, né, na Revolução de 49, expulsou eles do país, eles foram para Taiwan, e aí a China ficou sendo administrada pelo Partido Comunista Chinês, um partido único, né, com alternância indireta, e assim foi. Quando ele morre com ele também o livro de conduta, o livro vermelho que ele tinha criado para os jovens chineses, né? Então, no período do Mao Tse Tung, não podia acumular capital, não tinha entrada de empresa multinacional, não tinha abertura econômica, nada disso. Então, tudo começa depois da morte do Mao Tse Tung. E quem dá início a isso é o Deng Xiaoping, né? Nesse período também surge dentro da China um novo modelo econômico, porque ele criou a ZS, uma área especial para receber ali as indústrias, que fica no litoral chinês, só aquela área que recebe as indústrias de fora, tipo a Apple, tipo Samsung, né, as grandes marcas que vocês conhecem. Tá? Então, só naquela área que pode receber esse capital estrangeiro. O restante do país não poderia. E continua sendo assim até hoje. E ali eles mudaram, né, eles criaram um nome para a nova tendência de mercado chinesa, que é o tal do socialismo, sistema socialista de mercado, né, ou socialismo de mercado, que, ao pé da letra, não existe. Né? O que a gente entende da China, então? Na política, é uma política autoritária, né, de um partido, não tem ali outros partidos disputando o poder. A eleição ela ocorre de forma indireta, não é o povo que escolhe, e o povo também sofre uma repressão muito forte. Não sei se vocês estão acompanhando, mas Taiwan está tentando a sua independência, Hong Kong, né, e a China continua reprimindo todas as movimentações. A internet da China é controlada, lá não tem Facebook, lá não tem Instagram, lá não tem Twitter, são todos aplicativos chineses, né, para controlar. Caio, você colocou, resumindo, ela é capitalista e um pouco autoritária. Vamos por assim, ela é extremamente autoritária, extremamente autoritária, né, repressiva, tá? Só tem um partido, cara, e escolhe de forma indireta. Isso é autoritarismo puro e claro, né? E na economia eles são capitalistas. Aí você fala assim, eu não acredito que são capitalistas. Você pode não acreditar, mas qual é a segunda maior economia do planeta? Né? Aí você fala assim, então quer dizer que o autoritarismo dá certo? Não, não estou dizendo isso. É pelo contrário. Eu acredito no Estado democrático, acho que é a melhor forma, né, de você ter ali um país que consiga crescer, né? Mas, de certa forma, esse regime acabou tendo sucesso nessa região da Ásia. Você fala assim, mas na Ásia é só China e Japão? Não, tem outros países também. Tem os tigres asiáticos, que também mantêm regimes muito parecidos. Você olha lá, Tailândia, Finlândia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Camboja, Laos, todos eles têm uma política ali muito parecida, né? Deixa eu só fechar o negócio aqui que apareceu. Muito parecida de administração, né? De administrar ali o Estado. Tá? O Japão é uma forma mais democrática, mesmo assim, ainda tem ali, né, um resquício de império dentro do território, mas tem parlamento, tem eleições. Então, é um outro caso, né? É que o Japão, nos últimos anos, acabou também sendo ultrapassado na Ásia pela China. Hoje, quando a gente fala Ásia, a primeira coisa que vem na cabeça, China. Se você olha a década de 90, início dos anos 2000, enquanto a China não era essa potência, você falava Ásia, vinha Japão. O Japão foi tendência de mercado. Até hoje as indústrias copiam a tendência de mercado japonesa, que é o toyotismo, né? Que foi praticado pelas fábricas da Toyota a partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, produção conforme a demanda de mercado, just in time, o Japão foi ultrapassado por essa potência. Então, eles se dizem comunistas, mas, na verdade, eles são autoritários
na administração de Estado e na parte econômica são, hoje, olha, que eu estou para dizer para vocês que são até mais capitalistas que o próprio Estados Unidos. Se vocês, ano que vem a gente vai ter uma nova contagem do PIB, que é feito anualmente pelo FMI e pelo BIRD, ou Banco Mundial, vocês vão ver que o PIB chinês desse ano, enquanto todos os países vão ter uma diminuição devido à crise econômica que já vinha se arrastando, né? E aí você tem a pandemia também, que é um outro fator muito importante. A maioria dos países, inclusive as grandes potências, eu coloco Europa, Estados Unidos, vão ter ali uma queda no seu PIB. A China vai ser o único que vai ter um crescimento, porque o FMI já falou, em torno de 5% a 7,5%. Os outros vão ter no máximo 3%, ela vai ter 7,5%, né? Se tudo terminar do jeito que está agora. Foi o primeiro país a controlar a pandemia, apesar da pandemia ter surgido lá. Então conseguiu controlar e conseguiu manter a sua economia impulsionada. Por isso que eu já disse em sala para vocês, e vou repetir, já que a gente está falando de velha ordem, a gente vai falar de nova ordem também, essa nossa geração, e aí entra a minha e a de vocês, nós estamos prestes a ver ali uma potência emergente que tem IDH de país subdesenvolvido, mas que tem uma economia buscando o topo hegemônico, ultrapassar uma potência desenvolvida, né, que é a hegemônica desde o final da Segunda Guerra Mundial. Até um pouquinho antes, desde a Conferência de Bretton Woods em 1944. Então a tendência é que a China ultrapasse os Estados Unidos num período muito próximo de tempo, né? E aí resta saber qual será o modelo econômico que nós vamos seguir. Porque a gente segue o modelo econômico daquele país que está no poder, no topo hegemônico. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui. Quando acaba a Guerra Fria, é assim que acontece, né? A gente passa a seguir quem? O neoliberalismo. O neoliberalismo que surge na década de 70 chega no Brasil na década de 90, Fernando Collor de Mello. Então o modelo que a gente segue até hoje, desde a década de 70, o mundo, o Brasil desde a década de 90, é o modelo neoliberal. Mas com a China assumindo o posto de maior potência econômica do planeta, resta saber se a gente vai continuar seguindo o neoliberal, que eu acho muito difícil, ou se vamos seguir o socialismo de mercado chinês, porque vai ser a China que vai ditar a regra do mercado. Hoje é os Estados Unidos, Professor, no futuro próximo será a China. mas o senhor acha que, tipo, na hora que ficar claro que a China ultrapassou e que não é, e que os Estados Unidos não é mais a potência mundial, né? É questão de tempo para a gente, tipo, mudar o sistema econômico mundial, porque, querendo ou não, a maior parte do mundo, né, segue e está em direção ao capitalismo. Não. Vai continuar sendo capitalista. Não, perdão, ao neoliberalismo, né? O neoliberalismo, né? Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. O neoliberalismo, para muitos economistas, ele já está no final. Porque se você pega todos os ciclos de modelos econômicos, eles têm um começo, meio e fim, né? Foi assim o liberalismo clássico, que surge com a Revolução Industrial, acaba em 1929 com a Grande Depressão. Aí vem o modelo em que o Estado deveria interferir na economia, né? Porque o desemprego era muito alto, as pessoas estavam morrendo de fome, de pobreza, e isso em países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa. Aí surgem as ideias de Keynes, né? Aí vai ser o capital privado e o capital estatal trabalhando junto, que é o modelo fordista keynesiano, que fica de 29 até a década de 70 vigorando, né? E quem desenvolve o modelo fordista keynesianista é os Estados Unidos, e a Europa leva. É desse modelo fordista keynesianista da década de 30 a 70 que surge aquele termo welfare state, que eu acho que vocês já ouviram falar, que tem a ver com o estado do bem-estar social, né? Melhoria social para a população, geração de emprego, construções, desenvolvimento do país, mão de obra sendo construída, promovendo emprego e rotacionando ali a economia. Na década de 70, esse modelo não se sustenta mais, porque os países já estavam ficando endividados com tanta obra que eles estavam fazendo. E aí é que surge o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, se a gente teve o keynesianismo foi de 30 a 70, 40 anos. O neoliberalismo surgiu na década de 70. Nós já estamos em 2020, 50 anos de modelo, né? Então, a gente passou por uma crise em 2008, até agora não foi superada,
vocês viram, os Estados Unidos ele vinha se recuperando da crise de 2008, ano passado gerou mais emprego, tudo, aí veio a pandemia, voltou a ter uma crise econômica agora, né, só hoje já foram 112 mil infectados, mais de 200 mil mortes, então tá uma crise muito forte lá dentro. Se a maior potência hegemônica não conseguiu se recuperar dentro do modelo neoliberal, significa que esse modelo está enfraquecido. Né? A China, ela segue o modelo capitalista, tá? Ela segue o sistema capitalista. Agora, ela tem um modelo próprio, que é o socialismo de mercado. Então é por isso que eu disse a vocês, aí a gente vai ter que esperar acontecer, né, para a gente poder ver e ter uma noção qual será o modelo adotado. Será que vai continuar o neoliberalismo? Ou a China comandando o mercado? A gente vai ter o socialismo de mercado ali, né, agindo. Tá? Olha, para a China, Caio, o socialismo de mercado foi bom. Né? Resta saber se isso vai dar certo em outros países. Creio eu que não. É bem possível que a gente tenha uma nova roupagem do neoliberalismo em outras nações. Né? Até porque a China ela não interfere na parte política e econômica de nenhuma nação. Né? Ela impulsiona, ela compra. Por exemplo, ela fez uma tendência para o Brasil na década de 70 produzir mais soja, porque ela queria cobrar soja nossa. Não queria mais produzir soja dentro do seu território. A soja é chinesa, né? Ela queria que a gente produzisse aqui, porque senão ia faltar água para ela lá. Então é assim, ela vai agindo na parte econômica. A parte política, para ela, tanto faz. Se é ditadura, se é democracia, se é reinado. Ela não está nem aí para isso. Ela está ligando para acumulação de capital, riqueza e assumir o topo ali, né? Sim, muito relativo e muito incerto. A gente não tem noção. Por exemplo, não dá para eu afirmar para vocês que é ano que vem que a China vai assumir o poder ali, né, da economia mundial. Não dá para saber se é ano que vem. Não dá para saber se é daqui 5 anos, daqui 10. A estimativa do Jim O'Neill, quando ele criou aquela ideia de BRICS, era de que no início dos anos 2000, até 2050, as potências emergentes estariam entre as 10 maiores. Isso ele acertou, já estão, né? Até o Brasil é a 10ª maior economia do planeta. Tá? E ele dizia que uma das potências seria a hegemônica, potência emergente, hein? Que, no caso, tende a ser a China. Eu acho que não vai ser até 2050, vai ser um pouquinho antes. A recuperação chinesa econômica é fabulosa, é o maior crescimento dos últimos anos. Ela e da Índia, por incrível que pareça, são os países que mais crescem em relação a PIB, né? Taxa de PIB anualmente. Tá? Então, assim, a gente tem que esperar acontecer para a gente saber, né? Mas a gente vai falar mais de China ainda. Tá? Dentro dessa velha ordem aqui, só para a gente fechar rapidinho, tinha a questão aqui dos símbolos, né? A simbologia desse período da Guerra Fria. Então a gente tinha de um lado uma potência vencedora, capitalista, né, da Segunda Guerra Mundial, que era os Estados Unidos, e é bom que a gente fale, a Segunda Guerra Mundial, ela é uma guerra, um conflito capitalista. A União Soviética entra na reta final, né, dessa guerra, ela não ia entrar. Tinha um contrato assinado entre a União Soviética e a Alemanha nazista de não agressão. É que o Hitler desrespeitou esse tratado e, na visão dele, para ele poder ser o hegemônico ali, tomar conta de todo o território, ele teria de invadir a União Soviética, porque a União Soviética tinha recursos naturais que manteriam a administração nazista, né, manteria ali o Império Nazista. Então a União Soviética ela entra na reta final, depois de ter sido atacada, invadida, ela vem contra-atacando, derrotando as forças. Né? Então nós temos capitalistas e socialistas lutando lado a lado pelo bem comum. Bem comum naquele momento era derrotar o nazismo. Consegue. Né? Depois disso, da derrota ali da Alemanha nazista, começam as conferências. Nós temos 2 grandes conferências já em 45, uma em fevereiro e outra em julho. A primeira é de Yalta, Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945. Essa Conferência de Yalta define que os países do leste europeu que foram sendo salvos ali do nazismo pela União Soviética ficariam sob o controle de Stalin, né? Então o controle do Exército Vermelho. Ali nós já temos ampliação do bloco soviético. E é aí que o Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra ou do Reino Unido, ele fala que sobre o mundo surge uma cortina de ferro, né? Que é o termo que está bem aqui embaixo. Tá? Mas não é essa conferência que divide a Alemanha. A da Alemanha ocorre em julho de 45, é a Conferência de Potsdam,
Potsdam fica nos arredores ali de Berlim, e aí as potências vencedoras se reuniram para dividir a Alemanha. Então a Alemanha foi dividida ao meio. Então, do lado ocidental, ficou dividido entre Inglaterra, o Reino Unido, França e Estados Unidos, as 3 potências vencedoras. E do lado oriental da Alemanha ficou com a União Soviética. E aí você vai falar assim, mas a capital Berlim está do lado oriental. Também foi dividida, mesmo estando do lado oriental da União Soviética, foi dividida entre as 4 potências vencedoras, né? E é dali que surge, na década de 60, depois das rusgas, das brigas naquela região, o Muro de Berlim, né? A divisão da Alemanha, tá? Então, só para a gente relembrar, né, dessa velha ordem, tá? Políticas econômicas sociais aqui, né, as diferenças entre eles, e aumento das disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Esse é o período da Guerra Fria, que pega de 45 até 91. Essas disputas, vocês sabem, políticas eram na influência que eles criavam, né? E aí falamos de influência, entra nisso aqui, as zonas de influências criadas ali pela disputa da Guerra Fria, né? Tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos, ou pelas potências capitalistas. Então, cada uma dessas 2 potências aqui, elas tinham ali suas zonas de influência, as áreas onde elas iriam influenciar. União Soviética no leste europeu, na Ásia, olha a China, né? Olha o Vietnã, 20 anos de conflitos, de 55 a 75, e os Estados Unidos perdeu esse conflito para o Vietnã, não ganhou, né? Então ali foi uma vitória da União Soviética. No continente africano, a União Soviética também tinha ali aquelas frentes de libertação, né, contra os nacionalistas que eram apoiados ali pelos capitalistas, mesmo depois da saída dos colonizadores. Então a União Soviética continuava influenciando também no continente africano. E aqui no continente americano, você fala assim, no Brasil, né? Não, Cuba. A Revolução Cubana de 59 demonstra, no ano seguinte, na década de 60, o afastamento dos Estados Unidos depois da Revolução Cubana, a expulsão do Fulgêncio Batista de Cuba, né? E o afastamento dos Estados Unidos já em relação aos irmãos Castro. De contrapartida, Castro faz o quê? Vai lá e procura apoio da União Soviética. Então a União Soviética também expandia seus apoiadores, né? Seus territórios. E de contrapartida, o capitalismo mantinha também ali as suas zonas de influência. Principalmente os Estados Unidos, continente americano, com exceção de Cuba, né? Para impedir revoluções, financiava ditaduras. Então a ditadura brasileira, por exemplo, foi financiada com capital americano. A argentina, boliviana, né? A chilena, que foi a mais sanguinária de todas as ditaduras que nós tivemos aqui, do período de regime militar, do Pinochet, né? Financiado com capital americano. Então era uma forma de manter a zona de influência, financiando ali golpes militares, que no Brasil foi em 64. A década de 60 é um período de golpes militares aqui no continente americano, né? O continente africano também tem investimento na Ásia, né? Japão, para ser ali a força ostensiva, né? dos Estados Unidos naquele período, tá? Tem outras disputas que vocês já conhecem, são as disputas bélicas, então para ver quem é que tem a melhor arma, destruição em massa. Tudo isso começa no final da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos soltou a Little Boy, né, e a Fat Man no Japão, né, Hiroshima e Nagasaki. Então mostrou para o mundo que ele tinha bomba atômica. Depois ele ocupou o Japão de 45 a 50, e aí fez com que a outra potência inimiga, de um sistema diferente, fosse atrás também da sua bomba. E aí passou a produzir a bomba atômica também, e aí vários países passaram a ter ali aquela arma de destruição em massa, né? Tanto é que na década de 70 teve que ser assinado o Tratado de Não Proliferação, porque o mundo estava com medo de ocorresse uma guerra nuclear. Além disso, também tem as disputas aeroespaciais, né? A gente tem que lembrar, a busca pelo espaço é uma das corridas desse período, né? Do conflito aí entre eles. Então a busca para saber qual país mandaria primeiro o satélite para a órbita. A União Soviética saiu à frente. Mandou Sputnik 1, Sputnik 2 na década de 60, né? Mandou o primeiro homem à órbita, o Yuri Gagarin. Então, os Estados Unidos mandou o primeiro homem à Lua. Era aquela corrida, sem falar das Olimpíadas, do cinema. Então, eles disputavam em todas as áreas, né? Isso dura até 91. Em 91, nós temos o fim aqui desse conflito leste
e oeste. Né? Você vai falar assim, mas por que o conflito chegou ao fim? Porque a gente acabou de falar que só um lado fazia o quê? Acumulava capital. Né? No caso daqui, esse lado. Acumulava muito capital. Capitalista. O lado socialista não acumula. Não faz parte do princípio. E eles estavam disputando há muito tempo. Então começa a ter uma crise social e econômica muito forte dentro da União Soviética. Né? E essa crise social e econômica ela não suporta a década de 90. As pessoas começam a pressionar, né, o governo. Tá? Aí tem a troca, ali no final da década de 80, tem a troca do primeiro secretário da União Soviética, que é como era chamado presidente, e aí quem vai assumir é o Mikhail Gorbachev, que tem uma manchinha na cabeça, e ele cria 2 programas de governo, né, para tentar salvar a União Soviética, que são os mais famosos. Né? Um se chama Glasnost, que é uma abertura política, né, e social, então tirava a repressão da população, eles poderiam questionar agora o governo, e transparência política também, né, dentro dessa glasnost. E a outra era a perestroika, que era ali a recuperação econômica do país. Nenhuma delas deram certo, a União Soviética não aguentou, acabou deixando de existir em 91 com a fragmentação dos territórios, inclusive da Rússia. E aí surge o primeiro presidente russo aí depois da União Soviética, né? Que é esse cara aqui, o Boris Yeltsin. Você fala assim, nossa, esse cara é muito importante para a Rússia? Claro que é. Esse cara aqui vai estar envolvido em vários conflitos, em várias questões também de corrupção dentro da Rússia, né? É o cara que introduz o neoliberalismo lá. Em 99, ele chama um cara para fazer parte do governo dele como primeiro-ministro. Esse cara está até hoje na Rússia. Se chama Vladimir Putin. Então, de 99, né, porque ele vai renunciar, o Boris renuncia em 99, quem assume o governo da Rússia em 99 é o Putin, que fica até hoje e vai continuar. Né? Ele já mudou o sistema eleitoral, já mudou o período de governo, de 4 para 6 anos, então ele vai indo, vai ficando. Né? O Putin vai articulando ali a permanência dele, a perpetuação dele no poder. Então, de 99 até 2020, é o cara ali que comanda, né, o governo russo. Vocês viram, na última eleição foi ano passado. A última eleição foi ano passado, da Rússia. Ele tirou 2 opositores, né, do pleito. Um ele mandou prender, o outro desapareceu. E assim vai se perpetuando. Teve a Copa do Mundo, vocês viram, não podia ter manifestação, não podia ter plaquinha, ninguém criticando o governo. Ele mandava a polícia pegar o cara e prender o cara. Né? E desse fim do conflito surgiu isso aqui, a CEI. Não sei se vocês lembram, CEI significa Comunidade dos Estados Independentes. A Rússia puxou essa CEI. A Comunidade dos Estados Independentes é um bloco econômico do leste europeu. Então ela puxou. E aí alguns países passaram a fazer parte, outros não. Por exemplo, os países bálticos, né, Letônia, Estônia, Lituânia, não aceitaram fazer parte da Comunidade dos Estados Independentes. Foram para a União Europeia. A Ucrânia fez durante um bom tempo. Calma aí, Caio, já te falo. A Ucrânia fez por um bom tempo parte da CEI. Mas aí, uns anos atrás, em 2012, ela decidiu ir para a União Europeia. Aí, o Putin começou uma guerra contra a Ucrânia, tomou territórios ucranianos, né? Tomou a Crimeia e ainda tenta ali desagregar também Donetsk. Tá? O Caio perguntou, se alguém matar o Putin, o que acontece? Bom, depende. Para uma boa parte da parcela do povo russo vai dar ali vai ter um alívio, né? Mas é bem difícil, né? Ele, assim como o presidente americano, o presidente russo também é cercado de seguranças, tem uma inteligência muito forte. Vocês viram, no último pleito eleitoral, hackers russos, pagos pelo governo da Rússia, interferiram no último pleito eleitoral nos Estados Unidos, né? Foram eles que divulgaram aqueles e-mails da Hillary Clinton. Então, assim, eles interferem mesmo, são uma potência bélica, não é mais aquela grande potência que metia medo, né? Porque hoje a China ultrapassou, mas no quesito bélico, né? No quesito territorial, o maior território que existe, né? Tem várias parcerias no mundo todo, inclusive o Donald Trump era um parceiro do Putin. Agora a gente não sabe como que vai ser essa parceria caso o outro concorrente ganhe, né? Se vai manter.
É bem possível que mantenha, porque tem a questão da relação econômica. Tem que ver se na diplomacia política vai ser da mesma forma, né? Então, é tão difícil quanto chegar ao presidente dos Estados Unidos. Você conseguir chegar até o Putin ali. Possivelmente ele vai ficar até quando ele estiver velhinho, não aguentar mais, né? Ou quando ele morrer. Tá muito parecido com aquele período da União Soviética. O Stalin fica quase 30 anos, o Lenin fica até a morte, assume o Stalin, depois dá um golpe lá no Trotsky, né? E aí fica até morrer, e assim vai se perpetuando. A China vai fazer isso também com o Xi Jinping, né? Vai fazer isso com o Xi Jinping, que é o atual presidente da China. Já não vai ter mais eleição na China. Foi aprovado pelo Conselho do Partido Comunista que o Xi Jinping fica agora até ele morrer. Aí depois assume outro presidente. Porque ele é o cara que impulsionou o crescimento econômico chinês, né? Então muita gente agrega a ele esse crescimento econômico que a China teve. Então dizem que ele é o responsável por esse crescimento, né? Então vai ficar até morrer. São coisas que a gente não imagina acontecer, né? A gente não imagina isso aqui. A gente, às vezes, até simpatiza com o governo, mas a gente gosta, na democracia, de alternância de poder, né? Então, a alternância é boa. Ela é boa porque os governos, cada governo tem uma visão de mundo, uma visão de país diferente, né? Então, vocês acompanharam, vocês já são grandes, vocês acompanharam esses últimos governos, por exemplo, que o Brasil teve, né? Cada um tinha sua visão ali. E é bom que de tempo em tempo entre um governo assim, traga sua visão. Por mais que a gente conteste, fale assim, esse governo não é bom, esse governo é ruim, né? Mas está trazendo ali aquela visão. A gente tem que ir aprendendo também. A nossa democracia é muito recente. A nossa democracia tem 31 anos, né? Começa em 89, então ela é bem recente, né? Dentro da nova ordem mundial aqui, nós temos, na geopolítica, já falando da geopolítica, só um pouquinho, não tá de espirrar, falando da geopolítica, uma mudança aqui no mundo, né? Então sai o mundo bipolar e é criado aqui o mundo multipolar. Esse mundo multipolar da década de 90, nós temos 3 grandes polos de influência econômica, política, né, social ali naquela área. Quais são esses 3? Estados Unidos influenciando no continente americano, no mundo todo, mas principalmente no continente americano, né? Quintal dele. União Europeia influenciando no continente africano, e isso desde lá da Conferência de Berlim, século XIX, um pouquinho antes já também fazia isso, né? E o Japão influenciando na Ásia. Por isso que eu falo, o Japão ele saiu do cenário asiático e a China tomou conta. Então, na década de 90, esses eram os polos que representavam a geopolítica multipolar. Você vai analisar hoje, os Estados Unidos continua com uma grande influência no continente americano, mas não é como era antes. A União Europeia continua tendo influência no continente africano, mas também não é como era antes. E a Ásia tem uma influência hoje muito maior da China. É a grande potência asiática. Aí você fala, mas por que Estados Unidos não é como era antes e a Europa também não é? Porque a China hoje está tomando o espaço dessas potências, dos Estados Unidos no continente americano e tomando espaço da Europa no continente africano também. Se você vai ver lá, a maioria da tecnologia hoje usada ali pelos países do continente africano, a tecnologia é chinesa, não é americana nem europeia. De celulares, de veículos, né, de extração de minérios. A China investe maciçamente no continente africano, porque ela retira dali recursos naturais. Então ela está promovendo o desenvolvimento do continente africano porque ela está tirando recursos de lá. Na década de 80, ocorreu um fato, ficou marcado como o movimento da Praça Vermelha, que foram jovens que foram assassinados lá na China porque estavam contestando o governo. O mundo todo, a ONU pressionou e os países que tinham relações econômicas com a China cortaram as relações. Né, que a China estava infringindo os direitos humanos, que ela nem liga para direitos humanos lá. O que aconteceu? Para ela não ficar isolada, ela buscou refúgio no continente africano, foi fazer parceria. Falou para os países, confia em mim, investe em mim, né, igual a música fala, investe em mim que eu vou dar o retorno para vocês. E o retorno está vindo agora. Ela continua investindo no continente africano. Tá?
Semana passada, a China anunciou que vai reduzir a compra de soja brasileira e vai aumentar da África do Sul e da Tailândia, áreas onde ela tem uma influência muito forte hoje. Vai reduzir do Brasil e dos Estados Unidos, porque são dois países que estão atacando o governo chinês, e eles vão aumentar a compra de soja dessas duas regiões, da África do Sul, que foi o Brasil que ajudou ela a plantar soja, inclusive, com a Embrapa, né? E da Tailândia. Tá? Então, esse é o novo cenário. A gente vai falar dele daqui a pouquinho também, né? Na parte econômica aqui, ó, o processo de globalização, fundamental. Globalização, vocês também escutam faz tempo da globalização, que é a última fase aí do capitalismo moderno, né? Que tem a ver com a terceira revolução industrial, que é essa era que nós vemos agora, que é a era do meio técnico-científico informacional, a era das redes e dos fluxos de informação, capital, pessoas e mercadorias. Então, todos eles interligados. Nós fazemos isso a todo momento, né? Utilizando nosso celular, por exemplo, essa aula remota hoje utiliza uma ferramenta da globalização, que é a internet, que é a sua principal ferramenta. Tudo que nós fazemos hoje no nosso dia a dia vai à internet. Você quer comprar uma comida lá, você chama no aplicativo, usa a internet, paga ali pela rede de informação, aí você faz todos os fluxos. Pessoa que está trazendo, mercadoria, né, capital, porque você está pagando para ter aquela mercadoria. Então essa é a era da globalização. Sempre lembrando que ao mesmo tempo que ela aproxima, como está fazendo isso agora com a gente, ela também distancia, ela exclui, né? Porque a globalização depende do indivíduo ter o quê? Capital, dinheiro. Se o indivíduo não tem, globalizado não será, né? Não tem como fazer parte desse sistema. Nós temos várias regiões do planeta que a globalização não existe, o continente africano, por exemplo, né? Regiões do Brasil mesmo, né? Essa globalização ainda não chegou. Formações de blocos aqui econômicos supranacionais. União Europeia é o bloco mais famoso que nós conhecemos, né? Mas na década de 90 tem uma penca de bloco que vai surgindo. Mercosul em 91, que vem de um acordo bilateral entre Estados Unidos e Argentina, né? E expande um pouquinho mais. Paraguai, Uruguai passam a fazer parte, depois a Venezuela, a partir de 2012, né? Aí vem NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Aí vem a CAN, que antes era CAND, Comunidade Andina daqui, né? Comunidade do Pacífico, um monte, né? Tem um monte agora. A CEI, a própria CEI, do Tigres Asiáticos, tem vários. Que é uma forma dos países, eles encontram de ter uma relação econômica muito forte entre eles, né? Relação social também, e ao mesmo tempo competir no quesito PIB internacional. Então, você consegue produzir, ter ali o abastecimento daquilo, fornecer para os países vizinhos e competir no mercado internacional. A criação de blocos é justamente isso, competir com o maior PIB do planeta. Os Estados Unidos só criou o NAFTA porque o PIB da União Europeia ultrapassou o dele. E a ideia dele não era nem o NAFTA, era o ALCA, que é a Área de Livre Comércio entre as Américas, que não foi aprovada porque os países aqui da América Latina entenderam que seria uma dominação maior ainda dos Estados Unidos, né? A dominação que ele já exerce. Tá? Dentro dessa ordem multipolar aqui, então, o poder, né, faz parte da ordem multipolar, é medido por isso aqui, ó, capacidade econômica. Por isso que nós falamos lá. Maior economia, segunda maior, terceira maior, até a 10ª maior economia. É a partir dali que você mede o poder desse país. Hoje, os Estados Unidos ainda têm a maior capacidade econômica, porque é o que mais arrecada no PIB, né? É em torno de 15 bilhões de dólares ali ao ano. Tem uma dívida externa enorme, né, que está em torno de 300 trilhões, coisa que a China não tem. A China não tem essa dívida externa. Esse é um outro fator que contribui para a China ultrapassar os Estados Unidos, o fato de não ter dívida externa. Os Estados Unidos têm uma dívida externa enorme. A galera fala assim, mas os Estados Unidos têm dívida externa, por quê? Ficar em guerra lá no Oriente Médio, né? Guerra no continente americano, influenciando no mundo todo, não é barato. Envolve dinheiro, tem que ter muito capital, né? Então essa dívida, ela aumenta, tá? Então o PIB que eles produzem hoje não paga a dívida que eles têm, mas eles estão ali na hegemonia ainda.
né? Isso aqui envolve, ó, disponibilidade de capital, avanço tecnológico, mão de obra qualificada e nível de produtividade. Então a gente colocaria os Estados Unidos aqui com toda certeza. O Vale do Silício se encaixa perfeitamente aqui. Hoje mesmo ainda ouvi um aluno falar assim, mas esse sistema eleitoral americano lá, quebrado, os caras demoram para poder analisar o voto, e os caras têm um monte de empresa, né, de extrema tecnologia, que o mundo todo quer as marcas, e de fato é verdade, os caras têm Apple, tem Microsoft, todos os caras, né? E o sistema ainda é ultrapassado, segue lá o rito do século XVIII, né? Século XIX, tá? 1789, século XVIII. Então, assim, são coisas que mudam, né? Que vão sendo ali, que tem avanço e outras que não. A parte de eleição e apuração de votos nos Estados Unidos não tem. Mas disponibilidade de capital tem muito. Das 300 maiores marcas multinacionais do planeta, os Estados Unidos tem mais de 250. O restante está entre japonesas, sul-coreanas e europeias. Então, eles têm a grande maioria, né? Disponibilidade de capital. Avanço tecnológico. Acabei de falar do Vale do Silício. É o polo da ciência e tecnologia mais avançado do planeta. Está aqui, né? Mão de obra qualificada. Também tem, né? Qualificam essa mão de obra. E o nível de produtividade muito alto. Mas se você pegar a China, ela também se encaixa hoje nisso aqui. Disponibilidade de capital, olha o quanto ela compra do mundo todo. Quem que é o maior parceiro econômico do Brasil? Estados Unidos? Não, é a China. Tá? Quem que é o maior parceiro econômico da Austrália? Estados Unidos? Não, é a China. Do Canadá? China. Um dos maiores parceiros econômicos do próprio Estados Unidos é a China. É o que mais compra dele também. Tá? Então a China também se encaixaria aqui. Avanço tecnológico também. A ZS tem centros de tecnologia ali. A China é extremamente robotizada nos seus centros urbanos. Tá? Mão de obra qualificada e abundante, né? Também tem no território chinês. E nível de produtividade nem se fala. As indústrias mundiais vão para a China para produzir lá. O iPhone, quem tem iPhone sabe que atrás está escrito, né? Design da Califórnia, mas a produção é na China. Tá? Você pega tênis, marca de tênis, tudo produzindo no Sudeste Asiático, porque eles apresentam isso aqui hoje. Né? A Índia, se encaixa aqui? A Índia também. Região de Mumbai, né? Bangalore, são as regiões ali mais desenvolvidas com polos tecnológicos. Do nível de produtividade? Da onde? Que tipo, o pessoal vai para lá porque lá tem como produzir, não é? Lá tem como produzir, você tem espaço para instalação ou para fragmentação do trabalho, dependendo, se for uma transnacional, você fragmenta, contrata uma indústria. Né? Mas lá tem muita mão de obra barata, né, e qualificada. Tá? Lá tem redução de impostos, né? Não existe imposto em produto industrializado, porque eles querem produzir demais. Tá? Então a carga tributária é muito baixa. Lá tem flexibilização de leis trabalhistas e ninguém reclama, porque não pode reclamar do governo. Então é muito bom produzir na China. As grandes marcas vão produzir na China. O produto volta ali para o cargueiro dentro de container para ser revendido no Ocidente. Né? Só assim, alguém, não sei se foi o Caio, alguém comentou agora aí, mete o pau na China, mas está consumindo produto chinês. E de fato está mesmo, a gente usa muito produto chinês diariamente. Eu falo, não vou comprar nada da China, porque eu não gosto da China, não quero dar, né, dinheiro para esses caras, mas não tem jeito, cara. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente consome dos Estados Unidos. Você vai na Disney, quem já foi na Disney sabe, compra um chaveirinho na Disney, um copo, uma caneta, um óculos lá que eles vendem. Tudo está escrito, feito na China. É tudo feito na China. Chega para ser revendido no parque deles lá, caríssimo. Tudo produzido lá. A Índia segue a mesma toada. Né? E a Índia ainda é pior, porque a Índia tem um sistema de casta, então paga-se ainda menos para aquela população, né? Para a população indiana. Então o IDH ainda é mais baixo que o chinês. Tá? Aqui, nós temos, então, nessa nova ordem, uma emergência, né? Então, chegando ao topo ali do desenvolvimento, Japão e a Alemanha, na nova ordem. Você fala assim, a Alemanha, o Muro de Berlim cai em 89. A Alemanha unificada na década de 90. Tá? Em 1989, a Alemanha já era a maior economia
89 não, 99, 10 anos depois da queda do Muro de Berlim, depois da unificação, a Alemanha consegue se reconstruir, se reestruturar, e em 99 já era a maior economia da Europa. A Alemanha, um país só, né, unificado. Tá? Então a Alemanha também aparece aqui como emergência nesse período. Decadência da Rússia, a Rússia cai, aquilo que eu falei para vocês, no início dos anos 90, com o Boris Yeltsin, e ela se recupera depois, no início dos anos 2000, com o Putin no poder, que aí vai acompanhar o mesmo processo do Brasil do início dos anos 2000. Tá? Muito parecido mesmo, e eu vou explicar por quê. Qual é o período mais recente de crescimento econômico que o Brasil teve? Anos 2000, né? Início dos anos 2000. Que aí pega ali o período do governo Lula. Né? E muita gente fala, nossa, foi o governo que mais cresceu. Mas ninguém explica por que a economia cresceu tanto naquele período. A China passou a comprar muito da gente e muito da Rússia. Petróleo, soja e pagando caro. Por isso que a economia melhorou bastante. Vem a crise de 2008, o preço das commodities, que é o nome dado a esses produtos que são vendidos na balança comercial, caíram. E o Brasil era um país exportador de commodity. Significa o quê? Que entramos em crise a partir de 2008. Só não se agravou em 2008 porque o Brasil criou ali umas políticas econômicas internas diferentes do mundo todo, né? Que foi a redução do IPI, redução de imposto sobre produto industrializado, para impulsionar a economia interna, fazê-la rotacionar. O Brasil só foi sentir a crise 5 anos depois, em 2013, que é quando a galera acaba tomando conta das ruas, né? Olha, a China tem direitos trabalhistas também, tá? Eu falei da flexibilização do trabalho, lá existem direitos trabalhistas também, até porque a pauta política é o socialismo. O socialista visa o lado do trabalhador. E isso é uma mudança, né? Vem ocorrendo essas mudanças dentro da China. Por exemplo, melhoramento do salário. Isso já é algo que tem ocorrido na última década. Vem ocorrendo na última década, né? Então os caras ganhavam muito pouco, agora já estão ganhando melhor. Ganha igual o padrão do trabalhador industrial dos Estados Unidos? Claro que não. Aí é país desenvolvido, não ganha tudo isso. Mas já melhorou bastante. Né? Eles ganhavam 50 cents a hora de trabalho, agora estão ganhando mais. Então tem melhorado. Tem muito a melhorar ainda, mas vem melhorando nos últimos anos. Né? Então aqui o atraso da Rússia, mas mesmo assim ainda é uma potência bélica, né? Já recuperando aí a sua economia, que é o que eu ia dizendo. Então o governo Lula se recupera nesse período do início dos anos 2000, devido à compra da China pagando caro em commodity, e a Rússia vai no mesmo embalo, vendendo commodity para a China, também cresce sua economia. É o período ali do crescimento das potências emergentes. E não satisfeitos, essas potências emergentes decidem criar um grupo informal, que é o conhecido como BRICS, né? Que aí junta ali o acrônimo do primeira letra de cada país que forma esse grupo informal, né? Setor industrial aqui obsoleto, né? Pouco produtivo, desenvolvido aqui para emergente, sai da escala de desenvolvido, que competia com os Estados Unidos para emergente, né? E apresenta até hoje crise social, política e econômica. A Rússia passa por isso aqui. A Rússia não é um país desenvolvido, apesar de que quando a gente analisa o recorte norte e sul, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a Rússia está inserida lá, né? Entre os países desenvolvidos. Tá? Mas é o recorte geográfico, ela é uma potência emergente. China, que eu falei para vocês que a gente ia falar mais um pouquinho dela, né? Economia que mais cresce no planeta, enquanto os países estão crescendo em torno de 3, 4, 5%, o máximo, ela cresce 7,5%, já teve ano que cresceu 12%, ela é recordista de crescimento, a China, não para, todo ano, crescimento positivo. Por isso que ela foi saltando posições, né? Ultrapassando países, e chegou lá na segunda posição, né? De maior economia do planeta. Também tem aqui os fatores que contribuem para isso. Maior população do planeta. É ruim você administrar uma grande população? Claro que é. Você imagina para o governo chinês o trabalho que dá administrar essa população. Você imagina para o governo chinês o que foi a preocupação dele quando estourou essa pandemia numa província que tem mais de 11 milhões de habitantes para controlar a doença. 11 milhões de habitantes. O nosso estado não tem isso. Os caras têm lá numa província. Olha só que coisa absurda, né? Grande mercado consumidor. Isso aqui
é um fato das grandes populações, né, formarem grandes mercados consumidores. O Brasil também representa, e o BRICS representa esse grande mercado consumidor. Mão de obra qualificada e barata, ainda é uma mão de obra barata, por isso que essas empresas vão para lá. Facilidade aqui para atração de capitais estrangeiros, por quê? Isenta de imposto. Hoje, se você pega os 10 maiores portos do planeta, 7 são chineses. 7 portos são chineses. Quem gosta de futebol, aqueles times de futebol da China, todos eles são de zonas portuárias, que também são zonas industriais. Então, uma área onde acumula muito capital. Aí fala assim, dos 10 maiores, 7 são chineses. De onde são os outros? Um é de Singapura, o outro é da Alemanha e o outro é da Coreia do Sul. 7 portos são chineses. Tá? É assim que a China trabalha hoje com o quesito de exportação. Só assim, mas com tudo isso demora ainda para chegar a minha mercadoria que eu comprei pelo Wish? Aí é um outro processo. Né? Primeiro que o transporte de lá até aqui é lento, vem de cargueiro, depois para na alfândega. Né? A galera sempre faz essa pergunta. Facilidade aqui, então, para essas atrações de capital. Tem essa zona industrial, né? Para receber ali, tem espaço para a instalação delas. E possui ainda sérios problemas internos, que foi o que a gente falou aquela hora, principalmente aqui, políticos, né? Você não poder questionar o governo. Você questiona o governo, você sofre ali repressões. Você vai para campo de trabalho forçado. Você fica sendo fiscalizado 24 horas pelo governo. Quer dizer, é o autoritarismo, né, dentro desse país, tá? Hoje, nós temos aqui os países mais poderosos do mundo. Estados Unidos, a China, o Japão ainda se configura entre os mais poderosos e a Alemanha, né? Então, se a gente fosse falar hoje dos novos polos, esses aqui são eles. Antes era Estados Unidos, Japão e Europa, agora Estados Unidos, China, Japão e a Alemanha. Por que a União Europeia não insistiu tanto com a permanência do Reino Unido? Porque a principal economia da União Europeia é essa aqui, ó. Não é o Reino Unido, é a Alemanha. Essa não pode sair da União Europeia, senão quebra tudo. Essa é a principal potência hoje da Europa. Tá? Aqui a vitória sobre a União Soviética, né? Ela ocorreu, e isso é um fator muito importante, mas mesmo assim essa vitória teve um custo muito alto. Os Estados Unidos saem da Guerra Fria e já entram em guerras no Oriente Médio, Guerra do Golfo, Guerra do Iraque. Então continua ali o elevado déficit público dele, e esse déficit público é guiado pela dívida externa que ele possui para poder se manter nesses conflitos, nessas guerras. Guerra no Afeganistão, guerra ao terror. Ano passado e esse ano, quase uma guerra com a Venezuela. Então, ele se mantém através dessas guerras. Impulsiona a indústria interna de armamento, mas também gera um gasto muito alto para o governo. Né? Elevado endividamento externo aqui, devido à corrida armamentista atual, né? Combate ao terrorismo é o principal motivo. Você fala assim, quem é o país que mais deve no mundo? Dívida externa, quem é? Os Estados Unidos. É a principal potência econômica, mas também é a que mais deve. A maior dívida pertence a esses caras. Né? E por mais que a gente fale do capitalismo aí, a gente falar um pouquinho dele, também tem os pontos negativos, né? Ao mesmo tempo que o capitalismo é muito bom, e ainda mais para a gente que vive numa sociedade capitalista, como é o caso do Brasil, e uma sociedade extremamente consumista, ele também tem seus pontos negativos que devem ser analisados. Né? Hoje, os países subdesenvolvidos aqui, que não são capitalistas, né? Coreia do Norte, essa aqui, fechadinha até hoje, né? Terra de Kim Jong-un, ali também uma dinastia. Coreia do Norte, que também foi uma derrota para os Estados Unidos na Ásia, para quem não lembra. Guerra da Coreia ocorre de 50 a 53, 3 anos de conflito. Estados Unidos impulsionando o Sul, o Norte sendo apoiado, Norte rebelde, sendo apoiado pela China e pela União Soviética, resiste, domina o Sul, depois é expulso, aí vem ali o cessar-fogo, né? A tratativa e a decisão de divisão da Coreia através do paralelo 38 graus norte, no ano de 1953. Depois disso, a Coreia do Norte virou um país isolado. Até hoje só tem relação econômica com a China
e com a Rússia. Porém, né, nesses últimos 4 anos, se aproximou dos Estados Unidos. Né? O Donald Trump foi se encontrar com Kim Jong-un. Né? E o outro país aqui é Cuba. Aí Cuba tem uma questão bem curiosa, porque Cuba a gente coloca ela como não capitalista, mas é o país hoje da América Central que mais vem promovendo a abertura econômica. Construiu um porto, né? Depois de 80 anos recebeu um presidente americano no território, que foi o Barack Obama, um pouquinho antes de sair. Né? Então, o Cuba vem se desenvolvendo. Mas vai promover esse desenvolvimento em forma acelerada? Creio eu que não. Ainda existem muitos embargos contra Cuba. Esses embargos devem ser retirados primeiro, né? Para conseguir promover esse crescimento econômico, né? E aqui os problemas que foram criados ali pelo sistema capitalista. Porque a gente fala tão bem desse sistema, mas ele também tem os seus pontos negativos que a gente deve analisar, né? Para a gente fechar. Aumento da pobreza, isso é algo assim que ocorre no sistema capitalista. A desigualdade social, né, ela é muito grande em países desenvolvidos e países emergentes. Você pega os Estados Unidos, hoje tem uma grande quantidade de pessoas que estão desempregadas, sem teto, né, sofrendo ali com a fome, com a pobreza, miséria. Tá? Desemprego é um outro fenômeno do capitalismo. Conforme o avanço dos modelos produtivos, você vai tirando a mão de obra ali do trabalhador cada vez mais, né? E aí o desemprego vai aumentando. O Brasil, essa semana, chegou a um número recorde, né? Nós estamos agora com 14 milhões de desempregados, né? 14 milhões de desempregados, uma taxa de 13,5%, né? 60 milhões de informais, e isso tudo é o sistema capitalista ali que também acaba promovendo. Aí entra a questão do modelo que eu falei para vocês ultrapassado, né? O modelo neoliberal. Por isso, possivelmente, ele não deve durar. Alguns economistas falam que ele dura até 2022, então são 2 anos para ele durar, né? Desigualdade social, porque dentro do capitalismo existe uma coisa chamada concentração de renda. Se você tem a concentração de renda, você tem, de contrapartida, uma desigualdade social maior, né? Tem uma minoria que concentra mais e a grande maioria que não concentra nada. Então, desigualdade social. Exploração do trabalho, tá? Imensa desigualdade. Né? Em áreas, estava vendo uma pesquisa que saiu semana passada, feita pelo IBGE, tem regiões nobres de São Paulo, a expectativa de vida do cidadão é de 86 anos. Nas áreas periféricas do mesmo município, cai para 54. Entendeu? No mesmo município, em São Paulo. Olha o tamanho né, a diferença da expectativa de vida. Tá? Isso chama a atenção da gente, né? Chama a atenção. E o Brasil é um país desigual por essência, né? Por natureza. Tá? Exploração do trabalho. Aí, na exploração do trabalho, entra aquela questão da mais-valia, criticada pelo Karl Marx, né? Desde sempre, que o lucro vem da exploração do trabalho, de fato vem mesmo. Né? E aí daria uma aula para a gente falar só de exploração do trabalho. Né? E exploração do meio ambiente, que vocês viram. Se ganhar mesmo esse cara aí que está lá na frente nos Estados Unidos, ele já falou que vai pressionar o Brasil a preservar mais. Né? Vai criar um fundo para o Brasil preservar, principalmente a floresta amazônica. Não preservou, embargo econômico para o Brasil. Quem é que sofreu o embargo econômico dos Estados Unidos nos últimos anos? Esse paizinho aqui, ó, Cuba. Esse sofreu aqui embargo econômico dos Estados Unidos. O que é o embargo? O que é uma sanção? É você não poder vender seu produto, é você não poder comprar de ninguém também. Então você fica estagnado. O que é estar estagnado? Parado. Sua economia fica parada. Seu crescimento para. Né? Então é uma preocupação muito grande. A geopolítica regional vai mudar, né? Caso esse cara ganhe aí. Não entendi. Resultaria no pior em que sentido? Com relação aos Estados Unidos agora? A pressão vai existir no Brasil, mas eu acho que o governo brasileiro tem uma relação econômica e política com os Estados Unidos há muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos. Isso lá em 1827, então 5 anos depois da nossa independência, o primeiro a reconhecer foi os Estados Unidos. Então, desde lá, a parceria econômica com os Estados Unidos ela é muito grande. Né? São parceiros mesmo.
Então, assim, eu acho que a pressão ela vai existir porque ele já falou isso na campanha. Vai ter pressão. Não adianta achar que não vai ter, porque vai. Agora que o Brasil, com essa pressão, vai ter que mudar o seu regime ali de tratamento, somente do meio ambiente, vai ter. Porque isso não é uma tendência do cidadão que está ganhando lá. Né? Isso é uma tendência mundial. Os países do mundo desenvolvido, não a China, do mundo desenvolvido, como a Europa, eles estão preocupados ali, né, com a preservação do meio, que é o desenvolvimento sustentável, que é o termo que a ONU tem trabalhado muito. Por que eu falei não a China? Porque a China não está nem aí para regime político, se está degradando floresta. Ela quer saber se vai ter a soja para ela comprar ali. Ela não está ligando para isso, não. Entendeu? Então, a China também está preocupada. Não, China não. Europa. Agora, essa questão ambientalista dos Estados Unidos, que a tendência é chegar ao poder, né? Então, esses caras estão atentos a esse momento que o Brasil tem passado. E aí, para ajudar a gente, as emissoras divulgaram aquela reunião lá de março, né? Que o ministro do Meio Ambiente falava que tinha que passar a boiada, e isso aí acabou prejudicando lá fora, então a pressão tende a ser maior. O tamanho, também não sabemos, vai ter que esperar esse cara aí, ver se é ele mesmo que vai ganhar, porque lá não termina nunca essa apuração. Daqui a pouco a gente tá cortando peru no Natal e lá tá rolando ainda, né? Então tem que esperar acabar, ver quem que é que ganha. Se o Trump ganhar, mantém a mesma política. Agora, se perder, aí eu acho que o Brasil vai ter que se adequar mesmo, não vai ter jeito, né? Porque é algo até natural, né? Já deveria ter feito. Galera, vou encerrar com vocês. O papo foi bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, do Sam... Eu não vi a pergunta do Samu. Faz de novo a pergunta, Samu. Não vi mesmo, desculpa. Já respondo ela. Faz aí. Só joga Eu lá. comentei, eu Ah, comentei que, tipo, para ele estar tomando, né, ou falando que vai tomar medidas extremas, caso a gente não cuide da nossa propriedade, né? O que ele quer com a nossa propriedade? Porque não é para saúde mundial. assim, Samu, a gente não sabe o que é uma medida extrema também na fala dele, né? Ele falou que ele ia tomar ali. Bom, o que ele deixou entender na Mas fala. embargo econômico não é extremo, professor. Não é. Principalmente entre Brasil e Estados Unidos, que recentemente tem, né? Era isso que eu ia dizer. Né? Porque muita gente fala assim: a medida extrema é o quê? Uma invasão? Não, não vai ser invasão. A medida extrema vai ser embargo econômico. Então a gente já está em crise. Sofreu embargo, pior ainda mais. Né? Eu também critico a fala, porque, primeiro, tem a ver com o espaço físico nosso. Né? Se a gente não está preservando, aí tem que ser uma discussão nossa. Só que já é uma pressão externa do comércio mundial. Né? Então o mundo todo está cobrando essa preservação da gente. Então vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que chegar no consenso. E aí? Vamos querer vender e melhorar a economia ou vamos largar a mão dessa fala aí, tacar, desmatar mesmo, expandir, né? Então vai ter que chegar nesse ponto de consenso, assumir logo qual vai ser a postura, né? Agora, a preocupação maior foi com essa fala que ele fez, né? E essa fala já é dita por outros países no mundo, não é só dele não, tá? No mundo. A Europa já fala isso. O Acordo de Paris, por exemplo, Acordo de Paris não. O acordo entre União Europeia e Mercosul foi suspenso, porque o Brasil não está respeitando o Acordo de Paris. Isso é uma fala da União Europeia, de França, de Alemanha. Né? O Brasil recusou o Fundo Amazônia, que recebia dinheiro da Dinamarca, da Bélgica, tem um outro país também que passava, agora não lembro. E aí falou, não vou precisar de dinheiro, não, eu vou administrar do jeito que eu quero. E aí começou, né, essa onda de desmatamento, queimadas. E assim, a gente não vive mais na década de 30 de falar assim, ó, não tá tendo isso aqui. Confia em mim, não tá tendo. Né? Talvez nessa década a galera até acreditava, não tá tendo então, a gente vai confiar na diplomacia, tudo. É que agora tem satélite, né, cara? A última divulgação de desmatamento e queimada foi feita pelo satélite da NASA. E eles divulgaram no site deles e o mundo todo viu. Então fica difícil você controlar essa pressão externa. O Brasil pode falar assim, não recuar, e falar, não, eu vou continuar com a mesma política. Ó, não tô nem aí para o que vocês estão falando para mim. Ele pode fazer isso.
né? E é bem capaz até que faça. Só que aí a perda econômica brasileira ela também vai ser alta. Mesmo que não tenha sanção, mesmo que ele não cumpra com aquilo que ele está falando. Né? Porque assim, eu também não sei se vocês imaginam isso, mas eu acho que fim de diplomacia entre Estados Unidos e Brasil, muito difícil de ocorrer. É uma parceria histórica, né? É uma aliança histórica. Não vai romper agora. Né? Até porque o Biden também ele é capitalista, não tem outro segmento ali. Então, vou chegar num consenso. Eu acho que aquilo foi muito mais para movimento político, eleitoreiro, do que, de fato, Eu o que ia, ele eu vai ia falar praticar. Né? exatamente isso. Será que Eu, não é um diálogo é, visando aceitação, tipo, fora? sim, Porque a galera aqui tá de saco cheio, né? é, Aliás, não todos, né? Porque a gente não consegue generalizar esse tipo de coisa. uhum. Eu acho que foi muito mais eleitoreiro. Eu já até comentei isso. Porque ele precisava, primeiro, de votos, né? Aí ele precisa unir mulheres, negros, ambientalistas, para ele poder derrotar a força da máquina, que é o Trump representa a força da máquina. Está no poder, né? Se ele ganhar mesmo, ele está ganhando de um cara que é o presidente, que estava tentando a reeleição. Não sei se vai ganhar, está em aberto ainda, né? Lá é uma coisa de louco. Mas eu acho que foi muito mais jogando para a galera do que de fato é o que ele vai fazer. Preocupa a gente porque nunca a gente ouviu um discurso de ameaça, assim, um tom de ameaça. Se bem que na década de 80 teve também. O Jimmy Carter, depois vocês pesquisem aí, foi presidente dos Estados Unidos, e na década de 80 o Brasil era muito denunciado na ONU por não respeitar direitos humanos. E aí o Jimmy Carter ganhou, e na época eu acho que até era o Geisel na frente do Brasil, se eu não me engano. E aí o que aconteceu? O Jimmy Carter foi muito duro no processo de campanha eleitoral. Falou que ele ia criar sanções econômicas para o Brasil se o Brasil não respeitasse os direitos humanos, né? E aí o governo militar se afastou dos Estados Unidos naquele período. Tanto é que a nossa energia nuclear aqui, Angra 1 e Angra 2, que fica lá no Rio de Janeiro, foi feito com tecnologia alemã e não com tecnologia americana. Então, essa questão de pressão dos Estados Unidos já ocorreu no passado. No passado era sobre direitos humanos, porque o regime militar era opressor, né? Tinha toda a questão da ditadura. Agora não é sobre direitos humanos, agora é sobre meio natural, né? Sobre o domínio amazônico. Mas eu volto a dizer, eu acho que é muito mais eleitoreiro do que ele vai colocar em prática mesmo. Acho que ele não vai fazer nada, não. Nem sanção econômica, nem nada. Agora, pressão vai ter no Brasil. Com toda Professor, certeza. em parte essa pressão é boa, né? Tipo, para incentivar uma preservação ali que não tá tendo, não é não? Não, sim, com toda certeza. Né? Eu acho que a gente não. Não, Perdão, ter, professor. não tendo o radicalismo, né? Não tendo agressão, né? Nem ameaça de invasão, é muito bom, porque faz com que o nosso governo também se atente a uma tendência que é do mundo, não é mais só do Brasil, né? Ou melhor dizendo, não é só dos Estados Unidos, é uma tendência mundial. O Brasil tem relações comerciais com o mundo todo. Se a gente não seguir uma tendência mundial, nós vamos ficar como? Isolados, entendeu? Nós vamos ficar no isolamento. Quem são os países isolados hoje? Aí, ó, vocês estão vendo, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Então, quer dizer, o Brasil vai entrar nessa lista de isolados. É uma tendência mundial. A gente só não estava isolado ainda porque o Donald Trump tem uma visão muito parecida com a nossa, né? De governo, né? Sistema de governo. Agora, com a mudança, isso aí vai ter um novo sentido, né? Então a gente vai ter que se adequar. Então, por um lado, vai ser bom. Eu acho que por um lado é bom, sim, pressiona o nosso governo, preserva mais, porque a gente também tem que preservar o meio natural, porque uma hora vai faltar. Não é só competição econômica, né? Até porque a gente também não está crescendo tanto assim. Né? Repara o nosso crescimento de PIB 1,1, né? E se você for analisar a degradação que teve nos últimos anos, expandiu bastante. Então a gente tem que parar para pensar e se adequar a uma tendência que é mundial se a gente quiser continuar competindo. Por quê? Porque lá fora os países não vão comprar mais da gente, porque a população desses países não compra de países que degradam. Isso é uma tendência mundial. Tá? Mais alguma coisa? Sim,
eu tava. Agora sobre as eleições do Zeu, por que que só o Biden e o Trump aparecem, tipo, e os outros, por que eles não aparecem? Sei lá, sumiram. É, lá existe uma coisa bem curiosa, não sei se vocês estão acompanhando, mas lá tem uma bem diferente daqui do Brasil, né? Que os candidatos têm partido político, tem número, né? O partido tem nome. Aqui ninguém pode se candidatar sem um partido, né? Inclusive o Donald Trump no passado já se candidatou de forma independente, sem partido. Não ganhou, não teve nem expressão, né, na votação. Lá existem dois grandes partidos, duas grandes legendas partidárias, democratas e republicanos, né? Isso desde lá da Guerra Civil Americana. Tem democratas e republicanos. Os democratas no passado sempre foram abolicionistas, tudo, republicanos, né, mais ligado ali ao regime escravocrata. Por isso que vocês podem perceber naquele mapinha que está aparecendo aí, tem no site da Globo, mas é um mapa utilizado para explicar a tendência do voto, né, dos Estados Unidos para o mundo. Em áreas ali de colônias, de estados que eram do sul, a predominância de republicanos, né, que ainda é enraizado, né? E do norte, mais ligado aos democratas. Aí você vai lá para a costa oeste, que é onde tem o desenvolvimento tecnológico e científico, mais democrata. A parte mais interiorana ali, que é aquele campo que aparece nos filmes, né? O próprio deserto, tudo, mais republicano. Então, ali a predominância é em cima desses dois partidos, são os dois maiores, por isso que eles são os que mais aparecem. Mas se você olhar bem na pesquisa lá, desses por estado, vocês vão ver que vão aparecer outros nomes lá. Ou por um partido menor, ou de forma independente. Né? É que esses outros não conseguem competir. Eles são fraquinhos, né? É como o Brasil um tempo atrás, que só tinha PSDB e PT competindo. Aí veio o PSL e ganhou o último, um pequenininho. Pode ser que no futuro um pequenininho ganhe. Né? Pode ser. Mas a tendência é sempre ficar entre quem? Republicano e democrata. Você vê que o mapa é pintado ou de azul ou de vermelho. Não tem outra combinação. Azul são os democratas, vermelho lá são os republicanos. No caso, Donald Trump é representado pela coloração vermelha, né? Aí tem a figurinha do elefantinho ou do burrinho, cada um ali segue a legenda do seu partido. Lá você vota no nome do cara e não no número do cara. Diferente daqui, né? Lá você também, eu tava vendo hoje a ficha de votação, pô, o cara vota para todo mundo lá, cara. Tem tudo para votar, até pauta de referendo tem lá. Teve um estado que descriminalizou lá a maconha, foi votado no mesmo período que o cara tava votando para presidente. Então por isso que demora muito. O cara tem que analisar tudo que o cara votou. Aí teve gente que votou pelo correio, pandemia, o correio atrasou. Né? Um pouco foi obra ali do Donald Trump, que ele botou um amigo dele lá no correio para dar uma atrasada, para esses votos não conseguirem chegar. Então, assim, é a maior democracia do mundo, a mais antiga, como eles dizem, mas ainda tem um regime de votação muito arcaico, né? Do século XVIII. Tá? Mais alguma pergunta, gente? A última. Coreia Ah, do Norte e Cuba, se eles não são capitalistas, eles são o quê? são regimes fechados, né? Se dizem socialistas. Tá? Regimes autoritários, né? A gente viu isso aí. Cuba agora está mudando, foi aquilo que eu falei. Cuba, nos últimos anos, recebeu lá o Barack Obama, há 5 anos atrás. Depois disso, promoveu eleições diretas, né? Teve uma transição do Fidel para o Raul. Fidel morreu, o Raul, o irmão dele, assumiu. E o Raul falou que não queria ficar como presidente. Então ele convocou eleições diretas, aí foi permitida a criação de partidos e eles escolheram o novo presidente. Cuba também abriu porto, tem feito abertura econômica. Então Cuba tende a ser ali o mais novo país capitalista, né? Dos últimos tempos, depois talvez de Vietnã. E Coreia do Norte, essa fechada. Por exemplo, a gente tem dados de pandemia, da pandemia, essa agora da Covid-19, de todos os países. Qual que é o único país que não divulgou esses dados? Coreia do Norte. Um país fechado, isolado, autoritário,
né? As pessoas não têm ali direitos, não são respeitados os direitos, só tem relação econômica com a China e com a Rússia, com ninguém mais. Se aproximou um pouquinho do Donald Trump, mas foi bem só para falar que não ia ter conflito de disputa bélica entre eles, né? Porque de desenvolvimento mesmo, os Estados Unidos não transferiu nada para eles. Então, são regimes ainda ligados ao período socialista. Cuba mudando, a Coreia do Norte ainda ligada a esse período socialista, né? Que para o mundo já acabou, para eles ainda não. Né? Tem esse regime. Hoje, mais uma transição autoritária, né, do que socialista. Tá? Muita gente confunde, fala assim, comunismo lá, não é comunismo, né? Aí teria que ter uma outra aula para explicar só isso para vocês, que é a última fase ali do socialismo. Né? Beleza? Mais alguém? Mais algum assunto vocês queiram perguntar? Dessa nova ordem? Não? Nada? De boa? Bom, eu não sei se a gente vai ter outra aulinha dessa, mas foi muito bom. Vamos ver se vão marcar mais uma e a gente troca uma ideia com outro assunto, mas envolvendo sempre a geopolítica, que fica bem legal, né? Um assunto bem, bem dinâmico, né? Deixa eu encerrar aqui com vocês. Então, nos vemos na segunda-feira. Né? Segunda-feira é a nossa aula. Então, na segunda-feira a gente se encontra. Tá? Se ficou alguma dúvida, anota aí, traz na segunda-feira, a gente discute. Quem sabe até segunda-feira já acabou a apuração dos votos lá, né? Nos Estados Unidos, a gente pode falar um pouquinho mais. Tá bom? Obrigado. Bom final de semana a todos. Bom descanso. Nos vemos na segunda. Né? Então, vamos lá, vamos curtir o restante da sexta. Sextou. Vocês vão ter aula ainda hoje? Eu estou encerrando a minha participação na sexta-feira, então sextou. Valeu, galera. Até segunda. Doutor, até mais. Obrigadão. Até mais. Deixa eu parar a gravação aqui para eu encerrar. Cadê aqui?